Paz do Senhor a todo o povo de Deus, queridos. Eu quero deixar uma reflexão ao seu coração neste dia de hoje, que Deus tem ministrado ao meu coração pela graça. Passei por um grande deserto por esses dias e acredito a você que estou de pé pela graça de Deus, mas estou aqui como servo do Senhor Jesus, obediente à sua voz, para transmitir aquilo que Deus operou em minha vida, em meu coração, trabalhando pela graça e pela sua misericórdia. Zoe, minha gatinha está aqui. E pela graça e pela misericórdia de Deus, Deus ministrou em meu coração esta tarde. E eu quero falar algo importante. Você que serve a Deus, você que é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar sobre uma ilustração, uma parábola que falou muito ao meu coração. Havia um certo tolo que pediu dinheiro de um rei e ele emprestou uma quantia e o tempo passou e chegou o dia determinado dele pagar o valor que ele devia ao rei. E então os servos do rei, os soldados, pegaram ele e levaram ele até o rei. E ele implorou, dizendo que não tinha dinheiro, pedindo que o rei tivesse misericórdia e perdoasse ele. E o rei, observando a reação, a atitude daquele homem, resolveu dar uma chance de perdoar ele. O rei o perdoou a dívida dele e disse: você não me deve nada, eu te perdoo a dívida, segue a tua vida. E o cara saiu dali, esse que devia, e esse senhor saiu alegre porque o rei tinha perdoado. Passou algum tempo, ele emprestou dinheiro também para um jovem, e este jovem não tinha o dinheiro para pagar no dia o dinheiro que tinha emprestado desse senhor, a qual o rei tinha perdoado. E esse senhor chamou esse jovem de canto e pressionou, bateu na cara desse jovem, e falando do dinheiro, da dívida que ele devia. E o jovem implorou para ele que não tinha dinheiro, para que ele desse mais um tempo para pagar a dívida. E aí os soldados viram, alguém gritou, um servo do rei que estava ali observando, viu a atitude deste homem que estava fazendo, e uns minutos antes ele viu esse mesmo senhor que foi perdoado pelo rei, se gloriando, dizendo que tinha falado para o rei que não ia pagar coisa nenhuma, que ele não ia pagar nada, e ele contando da forma dele, uma forma irônica, para outra pessoa, e o servo do rei observou a atitude deste homem, e acompanhando este homem, observando ele, viu que ele não agiu de misericórdia. Aí ele gritou, esse servo do rei gritou, que este homem estava agredindo o outro que estava devendo esse jovem. Então esse senhor, os soldados chegaram e ele explicou, dizendo que o jovem estava devendo um dinheiro para ele, e os soldados levaram o jovem preso. E esse senhor, que devia ao rei, que foi perdoado, ficou livre no momento. Esse jovem foi até o rei ouviu a versão dele, e aí mandaram os soldados, os mesmos soldados, trazer aquele senhor, aquele homem novamente até ele. E o servo do rei contou o que esse homem tinha feito. O rei imediatamente manda buscar. Os soldados foram buscar ele, tentou correr, mas os soldados pegaram ele novamente e levaram até o rei. E resumindo a história, diante do rei, ele de novo implorou, pedindo perdão ao rei, para que o rei tivesse misericórdia. E o rei olhou para ele e disse: mas você não teve piedade nem misericórdia desse jovem. Como que eu posso demonstrar piedade e misericórdia para com a sua pessoa? Irmãos, fica aqui um grande exemplo e uma grande lição. Este senhor, este homem foi preso, simbolizando pelo lado espiritual. O Senhor disse que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos e perdoar os nossos irmãos, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 no dia. Fica aqui um grande exemplo para o lado espiritual, levando esta palavra, que este homem, o que foi condenado, foi preso, simbolizando o inferno. A falta de perdão nos faz viver prisões espirituais
que nos impede de viver a graça, o amor, a paz. Para que isso venha fluir nas nossas vidas, precisamos liberar perdão. Irmão, por esses dias alguém inventou uma calúnia tentando destruir a minha família, o meu ministério, sobre a minha esposa. E falou de um jovem que a minha esposa estava traindo, com esse jovem. A minha esposa estava traindo com esse jovem. Isso me subiu uma ira. Eu estou aqui falando isso porque eu sou servo de Deus e eu fiquei irado no momento, fiquei revoltado, não caí por Deus, porque a minha vontade foi grande abandonar tudo, mas resolvi agir com prudência e com calma, orando a Deus, por mais que estava nervoso, mas orando ao Senhor. Estou falando para os irmãos algo que aconteceu comigo como servo de Deus. Por isso que devemos ser prudentes naquilo que nós vamos fazer, porque Satanás é sujo, o diabo é sujo. Quantas pessoas que têm inveja da tua vida, da tua família, do teu ministério, querem destruir a tua vida, a tua família e tudo que você tem, porque não quer ver o teu bem, não quer ver a tua felicidade. E essa palavra, essa parábola falou muito ao meu coração. Eu dobrei o meu joelho aqui em casa na parte da tarde agora, orei ao Senhor e o Senhor tinha me revelado esse jovem. E eu vi, eu falando com esse jovem, e eu falei: Deus, eis-me aqui, Senhor, eu sou um servo do Senhor. Eu não sou um cavalo do diabo, eu sou um servo do Senhor, meu Deus. E o Senhor me ensina a amar e perdoar. E eu orei e fui ver se eu encontrava esse jovem. E pedi para Deus colocar esse jovem na minha frente. E procurei em alguns lugares, não vi. E quando eu estava vindo embora, daí eu avistei o carro dele. E quando eu vi o carro dele, eu fui atrás dele. E ele parou num determinado bar. E eu desci do meu carro, comprei ali algo, um amendoizinho salgadinho. E falei, bati no ombro dele, falei: posso dar uma palavrinha com você, irmão? Ele falou: pode. Aí saímos lá fora, eu expliquei para ele a situação, falei para ele: olha, irmão, eu tenho irado meu coração por uma conversa que uma jovem fez a respeito da minha esposa com você, mas eu descobri toda a verdade, que é uma grande mentira de Satanás. Eu vim aqui pedir perdão para você, irmão, e te pedir perdão se algumas vezes passei encarando você para onde você estava, talvez você não percebeu, mas eu, como servo de Deus, eu vim pedir perdão para você. Aí ele me perdoou também, eu perdoei ele, e vida que segue. Fica aqui um grande exemplo, irmão, porque é que nem a história que fala lá que o diabo solta o cavalo come a horta do vizinho, o vizinho fica revoltado, um pega a arma, o outro também pega a outra arma, e resumindo, os dois se matam. Aí, o final da história, o diabo fala: eu só soltei o cavalo, o resto quem fez foi eles. Então fica aqui, irmãos, uma meditação para mim e para você, para que nós podemos ter piedade, misericórdia e também cautela e paciência antes de você tomar qualquer decisão, qualquer atitude. Pare e pense e veja certinho que realmente estão falando, se é verdade ou se é mentira. Porque quantas pessoas que já foram mortas por calúnia e por mentira, irmãos. Então fica aqui um grande exemplo para você. Nós, como servo de Deus, devemos amar e perdoar. Eu estou formando discípulos e não monstros. Deus me ensina a amar e perdoar. Então que você também possa formar discípulos, e perdoar e amar e viver em paz, em comunhão com o próximo, em nome de Jesus. Amém? Hebreus 12:14 fala: siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a tua casa, a tua família, o seu ministério, em nome de Jesus, irmãos. Grande abraço. Tchau, tchau. A paz.